de cima para de baixo para cima, o Vasco gastou mais de 100 milhões de reais em contratações, ainda está gastando, e o Diego Costa vem aí. O que você acha da chegada do Diego Costa para o Vasco? Diego Costa que ultimamente não tem, no Wolverhampton ele mal conseguiu jogar também, né? Cara, é difícil dizer quem que se dá pior nessa situação aí, né? Porque no início da temporada ali ficou um puta embrólio, um lenga-lenga do Diego Costa tentando se acertar com o Corinthians e tal, não que fosse uma grande oportunidade, né? Mas pro cara acabar no Vasco, né? Que praticamente já meio que virtualmente rebaixado, né? Lógico que tem mais da metade do campeonato pela frente, mas tá feio demais, os caras não se encontram, não tem jeito, cada jogo é pior, o time consegue levar 3-1 do Corinthians, tem alguma coisa realmente especial ali. E por outro lado, pro Vasco também, né? Contrata o artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, o cara começa já sob pressão, eu sempre falo aqui, não canso de repetir que é muito ingrato ser centroavante em time ruim, então o Pedro Raul acabou pagando um pouco por isso, passou a ser odiado pela torcida, por tudo, meio que despacharam o cara ali, fizeram uma venda para o México ali de qualquer jeito para se desfazer do jogador, e aí vem o Diego Costa a preço de ouro, provavelmente vai ser a mesma entrega ou menos até, porque o Pedro Raul é um cara jovem e ele Não, eu acho que o Pedro Raul entrega mais, tentou entregar mais, né? É isso que eu tô dizendo. Eu, se tivesse que escolher um dos dois, eu ficaria com o Pedro Raul. E aí os caras vendem, não por tanto dinheiro assim, para um mercado ruim, que também é ruim para o jogador jogar no México, né? Não tem sentido. E aí vem o Diego Costa, vai ganhar 1,5 milhão, 2 milhões por mês, que é um absurdo para um time como o Vasco. É um absurdo também para a situação do jogador, que já, como você disse, estava encostado lá, no ano passado no Galo já teve problema extra-campo. É um cara que já tem uma idade avançada, então é uma aposta bem cara e bem ruim que o Vasco está fazendo. O Diego Costa, que criticou tanto o CT, a estrutura do Galo, Mineiro, né? imagine o que ele vai encontrar no Vasco, né? Mas eu tô até vindo aqui para ver as últimas temporadas do Diego Costa, como ele foi especulado no Coxa. Eu cheguei a dar uma olhada e as últimas temporadas dele são ridículas, não vale a pena você pagar uma grana que a gente sabe que não vai ser pouca para um jogador que não está entregando. Entrou muito pouco em campo pelo Wolverhampton, foram 25 jogos e apenas um gol. Ele é camisa 9. Se é um jogador, um atacante de lado, é uma coisa, mas o camisa 9 não dá para ter mesmo assim já é ruim, né? Uma Mas média é mais dessa. compreensível. E pelo Galo. E pelo Galo foram 19 jogos e 5 gols e uma assistência. Também eu acho pouco, velho. E no Galo, como você falou, sobrou polêmica para cima do Diego Costa. Cara, eu temo que esse tipo de contratação seja para afundar de vez o Vasco. É o tipo de contratação que a gente estava acostumado a ver em times que estão num momento ruim, mas quando eram dirigidos por dirigentes amadores, né? Hoje que tem a SAF, eu sinceramente esperava que eles tentassem algo diferente, mas está voltando a velha fórmula, não? Mas há um porém aí, né? Não é porque é SAF que o negócio é competente, né? Assim, a chance é sempre maior. Não. Nós somos defensores da SAF por isso, porque pelo menos o cara tá perdendo o dinheiro dele mesmo, não tá brincando com o dinheiro dos outros. Agora, isso também não é atestado de nada, não é garantia de nada. E o Vasco está sendo uma prova disso. Apesar de que a gente já falou aqui várias vezes também, o time do Vasco não é tão ruim assim no papel. Né? Não deveria estar nem no Z4, muito menos em último lugar, sem nenhuma perspectiva. Tem time, tem elenco para não para brigar por Libertadores, nada disso, mas para um meio de tabela ali poderia tranquilamente estar assim. Então tem muita coisa aí que muita coisa a gente não deve saber, nunca vai saber, óbvio, de como é o clima, como é o funcionamento interno do clube, mas não é por ser SAF, não é por não ser SAF, o problema é muito maior, né, do que a gente está vendo o resultado de campo, né? E, cara, mas eu acho que o Vasco já peca
quando escolhe esse tipo de jogador, aí a gente volta a esse tema aí da SAF, que a gente esperava algo diferente, e vai no Ramon Dias, que para mim é o Felipão argentino, é um cara que já foi muito vitorioso, hoje tá, cara, nada me tira que ele veio para roubar, já teve aquela patifaria que ele fez com o Botafogo uns anos atrás, que assinou contrato, mandou o filho dirigiu, acho que por 2 jogos, depois ele disse que não vinha mais, cara. Olha o tipo de gente que o Vasco está trazendo para tirar a equipe dessa situação, né? Eu nem lembrava dessa situação aí, bem lembrado, inclusive, mas, cara, os dois nomes, né? Tanto o Diego Costa quanto o Ramon Dias são nomes que cabem bem nessa sua descrição aí. São caras que vêm para roubar o Vasco, são decisões péssimas que vão inevitavelmente contribuir para afundar cada vez mais o clube. E é triste, né? O time acabou de voltar, vem com o SAF, teoricamente uma organização mais profissional, cheia de expectativa, montou um time legalzinho no papel e vai voltar para a Série B. Sabe-se lá o que vai acontecer, né? Bem triste a situação. Eu acho triste porque eu pelo menos espero que a SAF venha para melhorar o futebol brasileiro e lógico, é cedo ainda, mas alguns erros foram cometidos. Mas como você falou, o time não é ruim. As contratações que o Vasco fez não são tão ruins. O Pedro Raul, o Brasil inteiro queria. O Lucas Piton eu acho um bom lateral. O Léo Pelé lá é um bom zagueiro, mas não encaixou com o Barbieri. E, cara, eu acho muito mais difícil encaixar com o Ramon Dias. Não, e sobre o Pedro Raul, não é porque o Vasco vendeu ele que ele foi um fracasso, né? Simplesmente o time abriu mão Ele do começou período bem. ali de adaptação. Ele é um cara que tinha muito mais a entregar do que o Diego Costa vai entregar, como a gente já disse aqui. Não dá para dizer, não deu certo, simplesmente porque o clube resolveu despachar ele para o México. Eu acho que, lógico, no resumo da obra não deu certo, mas acho que não teve tempo suficiente, não jogou num time minimamente organizado ali para que favorecesse que ele entregasse o que todo mundo sabe que ele pode entregar. Um cara que faz gol no Goiás não vai virar um inútil no Vasco, né? E talvez o que mais decepcionou foi a maior contratação do Vasco, né? Que foi o Orelhano, que não consegue jogar, não, acho que não se adaptou ao futebol brasileiro, apesar de você perceber que ele tem técnica, mas não encaixou. E eu vejo que o Vasco continua insistindo nesse jogador, mesmo sabendo que ele não tem a mínima condição de jogar no momento. Talvez tenha que fazer alguma coisa, ficar fora um tempo, mas no momento não tem como esse cara jogar. É o mal do futebol brasileiro que a gente sempre fala, né? Acho que nem precisa elaborar muito em cima desse exemplo aí, porque acredito que a gente vai falar exatamente a mesma coisa daqui a pouco sobre o Ramos Rodrigues. Né? O Luiz Pereira já comentou aqui, ó. O Vasco já era, não tem mais papo, não. Cara, é difícil. Eu acho que é bem complicado para o Vasco, 9 pontos só, faltando 2 rodadas para terminar o turno. Cara, campeonato brasileiro, é futebol, eu não consigo cravar que já era, mas que vai ter que fazer uma campanha sensacional. Eu acho que tipo a campanha daquele Fluminense de 2009 vai ter que fazer para conseguir escapar dessa situação. Já era não, né? Porque a gente viu o Coxa aí que estava numa situação muito mais preocupante que o Vasco, e em 2, 3 rodadas já mudou toda a situação e está praticamente a uma rodada aí de já sair do Z4, né? Então nada está perdido, tem mais da metade do campeonato pela frente ainda. Mas o mais curioso é que a gente no início do ano comentava muito, né, que o Campeonato Carioca foi o mais forte de todos os estaduais, era o que tinha os melhores jogos, o melhor entretenimento, o melhor nível de futebol, não tão alto assim, mas comparado aos outros era o melhor, foi o melhor de todos. A gente está vendo aí, agora acho que o Fluminense está em quinto, mas boa parte do campeonato a gente via 3 cariocas no G4, e era difícil de prever isso, mas se alguém fosse chutar isso, seria o Vasco no lugar do Botafogo, né? Não o Botafogo disparado na liderança e o Vasco totalmente outro extremo em relação ao restante do futebol carioca, que está ali praticamente dominando o Campeonato Brasileiro, enquanto o Vasco é o time que está passando mais vergonha até agora.
Mas para fechar aqui o Vasco, o Gabriel Luiz comentou aqui, ó. O problema do Vasco é que todo mundo disparou. É o que eu tinha falado do Coritiba também. O problema é que os outros estavam pontuando e o Coritiba não tava. E o pior é que outros times que eram apontados, né, como candidatos a rebaixamento, como o Cuiabá, por exemplo, já deu uma boa disparada. O Santos volta e meia ganha uns pontinhos. Corinthians que estava mal já disparou, já saiu dessa briga momentaneamente. A gente não sabe, né, o dia de amanhã. Mas a situação do Vasco é que todo mundo pontua do lado dele, menos ele. Mas você vê na tabela lá, Santos e Goiás, por exemplo, que são os dois primeiros times. O Goiás pontua demais. O Goiás pontua demais, tá louco? Fez 5 pontos nos últimos 5 jogos, né? Mas é um time ruim. E se for ver, são 7 pontos de diferença, né? Faltam 19 mais 3. O Vasco tem um jogo a menos, né? Tá com 16, então. Coisa de 3 rodadas. 22 jogos para tirar 7 pontos é bem plausível, né? 7, 8 pontos para o Santos, 7 para o Goiás. É bem possível, não dá para dizer que tá morto, mas é difícil de apostar, né?